Você já se perguntou o que pode estar espreitando à beira de uma rodovia deserta durante a madrugada? Nem tudo o que acontece nas estradas pode ser explicado pela lógica ou pela ciência. Hoje, vou contar uma história perturbadora e verdadeira que aconteceu em uma rodovia solitária, onde o sobrenatural se encontra com o desconhecido. Eu sou Davi Sepúlveda, o narrador do canal Lendas Ocultas, onde o mistério ganha vida. Prepare-se para conhecer uma das narrativas mais assustadoras que já trouxemos aqui. Essa história aconteceu no interior do Brasil, uma cidade chamada Cruzeiro dos Peixotos, em uma estrada pouco movimentada que liga duas pequenas cidades à capital. O cenário é comum. Um motorista de caminhão experiente, chamado Roberto, percorria seu trajeto noturno. Ele já estava acostumado com o silêncio absoluto, com a ausência de luzes e com as criaturas que às vezes cruzavam a estrada. Mas naquela noite, algo completamente diferente o aguardava. Tudo começou por volta das 2 da manhã. Roberto dirigia sozinho, ouvindo o som baixo do motor e lutando contra o sono. Ele se orgulhava de sua coragem e experiência, mas algo na atmosfera daquela noite parecia errado. A temperatura havia caído drasticamente, criando uma névoa densa que limitava sua visão a poucos metros. Mesmo assim, ele seguiu em frente, acreditando que era apenas mais uma noite comum. Foi então que, no meio da neblina, ele viu algo que gelou sua espinha. Uma figura parada no acostamento. Roberto apertou os olhos, tentando decifrar o que via. A figura parecia ser de uma mulher, vestida de branco, com os longos cabelos cobrindo parte do rosto. Inicialmente, ele pensou que era alguém precisando de ajuda. Mas algo na postura rígida e imóvel da mulher o deixou inquieto. Contra seus instintos, ele diminuiu a velocidade e parou o caminhão alguns metros adiante, preocupado com a possibilidade de ter ignorado alguém em perigo. Assim que abriu a janela, um calafrio percorreu sua espinha. O silêncio, que já era denso, ficou ainda mais opressor, como se até os sons noturnos tivessem desaparecido. Quando olhou pelo retrovisor, viu que a mulher não estava mais no acostamento. Seu coração disparou, e a sensação de estar sendo observado tomou conta dele. Tentando racionalizar, pensou que talvez ela tivesse se afastado para a mata. No entanto, ao virar-se novamente para a estrada, Roberto morreu de susto. A mulher estava ali, parada no meio da pista, olhando diretamente para ele. Seus olhos brilhavam em um tom avermelhado que parecia não ser natural. Desesperado, ele engatou a marcha e tentou acelerar, mas o caminhão não respondia. O motor rugia, mas o veículo permanecia imóvel, como se estivesse sendo segurado por uma força invisível. Roberto começou a suar frio, pressionando o acelerador com mais força enquanto olhava para aquela figura que continuava imóvel, encarando-o com uma expressão que misturava tristeza e raiva. Foi nesse momento que ele ouviu, claramente, uma voz feminina, baixa e sussurrada, vindo de dentro da cabine. "Você não deveria estar aqui." Roberto congelou ao ouvir a voz. Ele olhou ao redor da cabine, buscando desesperadamente a origem do som, mas estava sozinho. O suor escorria de sua testa enquanto seu coração martelava contra o peito. A mulher continuava parada na frente do caminhão, mas algo mudou. Seu rosto estava mais visível agora, e Roberto percebeu detalhes que o fizeram estremecer. A pele parecia pálida e desgastada, com manchas escuras como se tivesse sido marcada pelo tempo ou pela dor. De repente, o motor do caminhão desligou sozinho, mergulhando Roberto em um silêncio sufocante. Ele tentou dar partida novamente, mas nada funcionava. Enquanto isso, a figura começou a se mover lentamente em direção ao caminhão. Cada passo que ela dava parecia ecoar diretamente nos ouvidos de Roberto, ainda que ela estivesse descalça. Ele começou a rezar, murmurando orações que aprendera na infância, como se isso pudesse protegê-lo. Mas a voz feminina soou novamente, desta vez mais alta, quase ríspida. "Você não pode escapar do que fez." Roberto ficou confuso e aterrorizado. "O que fiz? Do que você está falando?" Ele gritou, mas suas palavras pareciam se perder no ar, abafadas por uma força invisível. A mulher agora estava ao lado do caminhão,
seus olhos ardendo como brasas enquanto ela colocava a mão na porta do motorista. Roberto tentou se mover, abrir a porta do outro lado, mas estava paralisado, como se algo o prendesse ao assento. Subitamente, imagens começaram a invadir sua mente, como se estivessem sendo projetadas por aquela presença sobrenatural. Ele viu um acidente em uma estrada semelhante àquela. Um carro pequeno colidindo violentamente com um caminhão. Um grito de mulher ecoava nos seus ouvidos, seguido pelo som de vidro quebrando e metal retorcido. Ele reconheceu o caminhão no instante seguinte. Era o dele. A revelação caiu sobre Roberto como um raio. Ele lembrou-se vagamente daquele dia fatídico há muitos anos, quando, distraído ao volante, não percebeu o carro entrando em sua frente na curva estreita. O impacto foi devastador, mas ele nunca parou para ajudar. Movido pelo medo e pela culpa, ele simplesmente seguiu adiante, como se pudesse deixar o passado para trás. Mas agora, encarando a mulher espectral diante de si, ele compreendeu que o passado não pode ser enterrado tão facilmente. A porta do caminhão abriu-se com um som agudo e enferrujado, mesmo que Roberto não tivesse tocado nela. A figura subiu na cabine, seus olhos fixos nos dele. Ela falou novamente, mas desta vez sua voz soava como um coro de lamentos. Você tirou tudo de mim. Minha vida, minha família, meus sonhos. E agora, chegou sua vez de sentir o vazio que deixou. Roberto tentou gritar, mas sua voz falhou. O ar dentro da cabine parecia denso, como se estivesse sendo sugado por aquela presença. Ele sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Seus olhos começaram a escurecer. E a última coisa que viu foi o rosto da mulher, transformando-se em um grito silencioso de dor e fúria. Na manhã seguinte, o caminhão de Roberto foi encontrado por outro motorista. Estava estacionado no acostamento, com o motor desligado e a porta do motorista aberta. Não havia sinal de Roberto. Os jornais locais noticiaram o desaparecimento, mas ninguém conseguia explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Exceto talvez os poucos que ousavam falar sobre a lenda da mulher na estrada, a assombração que aparece para aqueles que carregam culpas sombrias em suas almas. E você, motorista ou viajante noturno, já cruzou com algo que não deveria estar lá? Já sentiu o olhar de alguém que você não consegue ver, mas sabe que está lá te observando? Se sim, talvez seja a hora de reconsiderar as sombras que carrega consigo. Afinal, as rodovias têm ouvidos e memórias. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos perturbadores, não se esqueça de se inscrever no canal Lendas Ocultas. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e conte nos comentários. Qual foi a experiência mais assustadora que você já teve em uma estrada? Até a próxima, se houver uma próxima.